Bem-vindos, minha gente, a esse podcast, mais um. Eu estou muito honrada e muito feliz hoje. Nós temos a honra de receber uma amiga de longa data. A gente tem muita história para contar, viu, Roberta? Mas vamos contar aqui, aproveitar, porque aqui a gente tem tempo. Nutricionista renomada, especialista em suplementação. Eu posso dizer que Roberta é a pessoa do Norte e Nordeste que mais entende de suplementação, porque eu, como nutricionista, já aperriei Roberta demais. Já me tirou de muita encrenca. Posso dizer isso a vocês com segurança. Roberta é nutricionista do HU, além de atuar em clínica privada, e tem uma vasta experiência em suplementação de muitos anos que passou, em multinacionais, empresa aí. Olhe, é competente demais. Eu costumo dizer que a Roberta é quase como uma enciclopédia ambulante. Todo nó que alguém tiver, não sei qual é a suplementação, estou com paciente grave, estou assim, estou assado, liga para a Roberta, ela vai saber o suplemento, a dose, a hora, o que dizer. Então, não tinha, Roberta, como eu deixar de trazer você para cá. Então, eu quero demais lhe dizer que é um prazer, e você sabe que isso é de coração, você está comigo aqui. Esse é um projeto antigo e que saiu da caixinha, esse podcast. E eu queria que você falasse um pouco sobre sua vida. Como é essa história de Roberta sabe tudo de suplementação? Não me diga que não é verdade, porque é. Bem, em primeiro lugar, eu queria agradecer pela honra de estar aqui com você. Sabe que eu lhe admiro muito, né? Você é uma pessoa guerreira, que eu admiro muito pela sua capacidade técnica e ser humano. Bem, a história de Roberta Gouveia, sou nutricionista, formada pela UFPB há mais de 25 anos, né? Onde lá, que é a minha casa, fiz pós-graduação em nutrição clínica e também fiz mestrado. E venho nessa pegada de estudar suplementação nutricional há muito tempo, porque eu sempre gostei, desde a graduação. Eu trabalhei num projeto de câncer de mama, no PIBIC, e quando eu passei no concurso do HU, no qual eu sou concursada há mais de 20 anos, eu já iniciei com essa parte de estar observando a questão da suplementação. Eu passei pela clínica cirúrgica, clínica médica, nas UTIs, e lá eu pude ver a importância da nutrição na suplementação, da parte de cicatrização, aumento de imunidade. Você vê uma ferida aberta e de repente vê ela fechando através da nutrição. E hoje eu vejo como é importante a nutrição da gestação à terceira idade. Interessante que nesse mundo da suplementação, cada dia mais tem muita novidade, né? O que é que você, na sua experiência, tem observado que tem mudado nesse perfil da suplementação ao longo desses anos? Quando você começou, qual era mais ou menos o modelo dos suplementos que existiam e o que vem sendo inovado? Bem, quando eu me formei, não existia essa vasta quantidade de suplementação. Existiam as dietas por sonda, os suplementos orais, mas não tinha essa quantidade de suplementação. Hoje em dia, a gente tem módulos de proteínas, de aminoácidos, de vitaminas, de minerais, para ser utilizado tanto por via oral ou por via interal, dietas prontas, industrializadas, dietas especializadas. A gente tem dieta para paciente renal, pneumopata, nefropata. A gente vai trabalhando da alta hospitalar até uma clínica de hemodiálise, suplementos especializados para oncologia. Então, assim, hoje existe uma vasta quantidade de suplementos direcionados para cada tipo de patologia. Isso fica, às vezes, até mais fácil para a gente escolher, né? O que a gente percebe é que o problema do paciente é a inflamação, né? Eu vi que você trouxe aí alguns suplementos. Eu queria que se você pudesse falar um pouquinho deles. Eu acho que cada um tem aí a sua história. E aí eu percebo que não se sabe muito de suplemento. Assim, acha-se que, de modo geral, o suplemento é aquele que se encontra em toda a farmácia. Tem aquela febre do povo que vai para os Estados Unidos. Eu nunca vi tanta sacola de suplemento e traz de A a Z, e está todo mundo tomando, até um tirando a função do outro, né? E aí, o que é que você acha que, de fato, é interessante na hora dessa escolha? Esses produtos que você trouxe, o que é que você pode falar um pouco deles para a gente? Realmente isso está correta. Na realidade, suplementação é uma coisa que vai muito além do que é feito por aí. É importante que você procure o paciente, procure uma pessoa que tenha especialização, que tenha experiência em suplementar. É importante também que ele vá, no momento que ele vai utilizar, ele procure comprar em locais confiáveis, isso é muito importante. Até os próprios laboratórios nos orientam, você sabe disso. A gente está orientando a comprar em lojas sérias, evitar e-commerce, né? Porque tem muita falsificação. Um perigo isso, né? Exatamente. Por exemplo, o ômega 3 é um dos alimentos mais que são fraudados. Por quê? Eles pegam o óleo da sardinha
e coloca dentro das cápsulas. Então, você às vezes está comprando um óleo de sardinha, às vezes até um óleo de soja misturado com óleo de sardinha e pensa que é ômega 3. E você sabe que um ômega 3, ele para ter função anti-inflamatória, ele tem que ter o selo do IFOS, que é um selo que indique que realmente aquele óleo veio de óleo de um peixe de águas profundas, que ele não seja livre de metais pesados. Então, existe todo um cuidado na hora de você prescrever essa suplementação. Ela tem que ter qualidade para que ela possa ter eficiência e eficácia no paciente. Pois é, você veja um nível de responsabilidade. E nesse mundo de fraude, né, as pessoas acham hoje, elas buscam sempre tudo o que é mais barato. Às vezes o mais barato sai muito caro. Exatamente esse exemplo que você deu, você usa um ômega para desinflamar, até para melhorar teu perfil de colesterol. Aí imagina se é falso, dentro dele tem óleo de sardinha e óleo de soja, o colesterol vai lá para cima. Se você for um cardiopata, às vezes não dá tempo nem respirar, já morreu. Né? Quer dizer, você utilizou, né, de uma conta barata e pagou um preço muito caro. Exatamente. Aqui eu vejo que tem aí uma mudança em relação, e tem muita coisa de cápsula, mas tem umas latas assim de pó. Em que situação a gente pode pensar em usar mais pó e cápsula? Isso, muitas vezes, quem está começando a suplementar fica sem saber qual é a melhor conduta, né? É interessante que a gente sempre procura estimular a via oral desse paciente. E no idoso, que ele é muito polifármaco, ele usa medicamento para pressão, baixar a pressão, diabetes, uma infinidade de medicamentos. É interessante que a gente sempre utilize um pó, um líquido, para não colocar mais uma cápsula nesse paciente. E hoje existem suplementos completos, que você pode dar colocando uma vitamina num suco, modos de proteína sem sabor, que você pode estar colocando papa, num caldo, numa sopa, num purê. Eu vou dar só um exemplo aqui. Esse é um suplemento que ele é especializado para hepatopatas, né? Então, ele foi desenvolvido para pacientes de fibra de transplante, pacientes desnutridos. Então, a gente não só usa ele para fibra de transplante, a gente utiliza ele para um paciente que a gente queira ganhar peso, porque o perfil dele é muito bom, ele é uma proteína hidrolisada, sem carboidrato, né? Uhum. E o carboidrato dele é de baixo índice glicêmico, então eu posso estar utilizando um diabético. E também posso estar utilizando ele um desnutrido. Então, que assim, é o que mais tem, né? Então, o suplemento, ele é direcionado pela indústria para uma coisa, mas se você tem uma experiência boa, você pode direcionar ele para outros nichos de mercado, né? Interessante isso aí. Esse Biovit, por exemplo, ele é um produto que tem um diferencial no mercado, né, Roberta? Exatamente. O que é que a gente pode conseguir com o Biovit? O Biovit, atualmente, eu não consigo tratar paciente imunodeprimido sem ele, né? Então, a gente sabe que na oncologia, eu costumo dizer que a gente entra numa guerra com o paciente, né? Do diagnóstico, quando ele vai fazer ou não a cirurgia ou não a quimioterapia, então essa guerra é composta por várias batalhas. Eu digo que as químios ou as rádios ou as imunoterapias são as batalhas. E para a gente vencer a guerra, a gente tem que vencer as batalhas. Então, o paciente que passa por esse processo, ele vai ter baixa de imunidade. Então, não é interessante que ele cancele ou que ele dê várias pausas ou alguma pausa durante o tratamento. É interessante que ele siga, que ele tem início e fim do tratamento. Então, o Biovit, a beta-glucana, ele é muito interessante para aumentar a imunidade nesse período. Então, a gente sabe que quando você usa também, que eu sei, né? Eu uso o Biovit, eu vejo com o Biovit, assim, quase um milagre. Né? É verdade. Porque a gente, muitas vezes, o oncologista diz, a quimioterapia vai parar, porque antes da quimioterapia tem que fazer aquele hemograma. Às vezes, justamente a taxa que se refere à imunidade está muito baixa. Muito baixa. E com uma semana de Biovit, a gente consegue fazer muita coisa, o paciente dificilmente a gente não consegue, né? Subir. Dificilmente. Então, assim, é justamente para aquele paciente que a gente não deixa para prescrever quando baixa. A gente já faz o tratamento preventivo no período que é para ser feito, que também suplementação em oncologia não é para ser utilizado a todo momento, você sabe disso. É verdade. Você tem que acompanhar o processo, existe o processo que você vai ou não estar colocando suplemento. Você trouxe aqui esses suplementos e, assim, me chama a atenção, né? Eu acho que isso é uma coisa que muita gente pensa, que na escolha do lugar onde a gente vai fazer as aquisições, principalmente de suplemento, né, que não é remédio, é diferente de remédio, muitas vezes isso é uma coisa que eu percebo comigo na minha profissão, que me dá muita segurança, quando eu encaminho o meu paciente para
a Diet Shop, a loja que você é responsável técnica, o que é que eu vejo muito interessante? Se existe uma divergência entre a minha prescrição e até o que pode estar na loja, ou eu prescrevi algum suplemento que não está na loja, imediatamente eu sou consultada. Isso me dá uma segurança muito grande, porque muitas vezes a gente vê que o paciente, por si, por conta e risco, ele pega a prescrição e aí traz um outro produto por um convencimento do próprio vendedor, né? E aí eu acho que isso é mais um diferencial nessa loja, porque ela faz esse trabalho, ela entende que o profissional, ele é o gestor da prescrição e se caso não existir por falta no mercado aquele suplemento, a gente é automaticamente solicitada para saber se é possível fazer essa substituição. Isso é segurança, né? Infelizmente, o mundo não está seguro, o Brasil não é diferente. Recentemente, a gente teve alguns estabelecimentos fechados pela Polícia Federal. Isso me deixa muito triste, né? E aí também é um sinal de alerta de que a autossuplementação é perigosa. Eu sei que a gente está falando aqui de saúde e doenças, que seu foco na experiência em nutrição clínica é maior em relação à questão, por exemplo, da nutrição, na suplementação em esporte, que é uma loucura. E aí a gente vê muita gente fazendo e usando suplementos até que são feitos em fundo de quintal, né, Roberta? Exatamente. Infelizmente, essa prática é comum no Brasil, acho que no mundo inteiro, mas no Brasil está cada dia pior. Então, a gente tem sempre que estar preocupada de onde vem esse produto. Então, assim, volto a ressaltar a questão de não comprar em sites que não sejam sites seguros, de não comprar em lojas que não sejam lojas seguras, da questão, quando vocês verem o consumidor, quando vê uma coisa muito barata, corram, desconfiem, né? É o barato que sai muito caro. Eu vejo isso muito no consultório, de o paciente vir e não está um resultado bom. Eu fiz, você usou isso? Ah, doutora, é porque eu fui em farmácia tal e o balconista mostrou esse, aí eu troquei. Eu digo, infelizmente, o senhor não fez uma boa escolha, porque eu não prescrevi esse produto, não prescrevi esse suplemento, e às vezes é o barato que sai caro. Aí, se o senhor quiser esse resultado, a gente vai ter que voltar a tomar esse. Então, é o barato que sai caro. É o barato que sai caro. Então, na realidade, na questão, existe suplemento de todo tipo, para todo bolso, de todo tipo de qualidade. Por isso que é importante um profissional que entenda de onde vem esse laboratório, quem é o dono desse laboratório, as matérias-primas que esse laboratório utiliza. Pureza, né? A pureza, o grau de pureza é muito importante. Porque você já pega um corpo doente, né? Exatamente. Imagine o corpo doente que ainda vai receber um suplemento cheio de corante, estabilizante, e vai deixar a pessoa pior, né? Até o uso de probiótico, a gente sabe que, quando eu fui para um congresso há uns 20 anos, eu cheguei bem animada que fui uma aula que era o médico lá falando que o intestino era o segundo cérebro. Aí, eu não esqueço nunca que eu cheguei comentando aqui em João Pessoa, isso há uns mais de 20 anos, aí ficaram rindo de mim. Roberta, quem já viu o intestino ser o segundo cérebro? E aí, hoje em dia, palestra de o intestino ser o segundo cérebro, isso já está bem fechado na cabeça da equipe médica, né, dos médicos, de todo profissional de saúde, que hoje, congressos médicos, às vezes a conferência de abertura fala do intestino. É verdade. Então, o eixo intestino-cérebro está cada dia mais estudado. Existem probióticos direcionados para depressão, para ansiedade, né? Então, imagine você não entender de probióticos. Você sabe que probiótico não é para ser colocado em qualquer tempo, em qualquer hora. Até né? piora muito, Até piora. Né? Tem gente que começa o tratamento por probiótico, a pessoa fica pior, nem volta para o profissional de tão ruim que ficou. Exatamente. E, além disso, imagine você pegar um probiótico de uma empresa que você não sabe de onde vem. Confiança. Você está trabalhando com bactéria que não sabe como é que foi. Exatamente. E se de repente essa bactéria não foi bem trabalhada em relação à suplementação, vai deixar essa pessoa pior, né? E não é só pior do intestino, é pior do intestino de outras e é coisas. Pior, inclusive, do próprio sistema nervoso central. Quando eu coloquei na minha rede do Instagram, eu disse assim, essa semana, eu vou receber um expert em suplementação. Se você vai receber, se você pudesse ter um encontro com um expert em suplementação, o que você perguntaria? E aí a gente tem algumas perguntas que eu vou pedir para colocar aqui na tela, para a gente começar aqui a conversar. Vamos ver o que é que vem. Quais são os principais benefícios da suplementação alimentar em uma rotina de cuidados com a saúde? Bem, eu diria que assim, existe individualidade, né? Cada pessoa tem suas horas de sono, sua atividade física, sua alimentação balanceada ou não. Suplementação, segundo a Anvisa, ele vem para suplementar, ele vem para
há mais de uma dieta balanceada. A questão é que nós não temos dietas balanceadas. É muito difícil devido a esse corre-corre, essa loucura da rotina. A gente tem uma dieta assim. Até a gente que é nutricionista sabe da loucura da vida da gente, como é difícil ter aquele prato todos os dias equilibrado com carboidrato, proteína, vitaminas, minerais nas porções indicadas, né? Então, o paciente ele se beneficia sim da suplementação, mas ela não pode ser feita aleatória. Suplementação ela deve ser feita após exames bioquímicos. Você não pode chegar a tomar um suplemento de cálcio demais, porque esse cálcio vai para onde? Né? Vitamina D, ficar tomando vitamina D, até que eu trouxe para você, que a vitamina D, ela tem que estar sempre atrelada ao K2, né? É verdade, porque vai evitar que o cálcio fique circulante, que é um perigo o cálcio para deixar as artérias tudo duras. Exatamente. Então, assim, não é só, tá baixa, eu vou tomar. Tem que saber qual você vai tomar. Então, as pessoas se beneficiam, sim, de suplementação de vitaminas, de minerais, de probióticos, de enzimas. Enzima digestiva, muita gente hoje tem a questão de empachamento, má digestão, se beneficiam. Porém, tem que ser acompanhado. Tem que ser acompanhado. Vamos ver a outra pergunta? Suplementos são realmente necessários? É mais ou menos o que você já estava falando, né? Para quem tem uma alimentação equilibrada, são necessários para quem não tem. Para quem tem, não. Mas é o que eu lhe falei. É muito difícil você ter uma alimentação 100% equilibrada. E a vida, né? É a vida. Depois da Covid, eu acho que a gente viveu um antes e depois. Se você for analisar depois da Covid, tem sempre uma ansiedade, um estressezinho, um sono que ficou atrapalhado. E isso tudo chega na nutrição. Acho muito difícil hoje você conseguir chegar perto de alguém e dizer que essa pessoa não precisa nada de suplementação. Porque a suplementação, ela não é o tempo todo igual, né, Roberta? Histórico de Covid, como é que você suplementa aí? O que quando você vê o histórico de Covid, por exemplo, gente que chegou no seu consultório? Histórico de Covid, a gente vê que a Covid trouxe uma realidade que foi, fazendo uma recapitulação, né, voltando ao tempo, as pessoas ficaram enclausuladas, sem poder sair para comer fora, e começou os aplicativos de alimentação, né, os iFood da vida. Então, houve um grande aumento de obesidade no Covid. Né? É verdade. Explodiu, e pós-Covid, né? Muita obesidade. E aí também houve um alto consumo de suplementação. Na época, as pessoas começaram a usar muita vitamina D, muita vitamina C, com medo de morrer ou adoecer, começaram-se a um alto consumo. Então, a indústria de vitaminas e minerais ela cresceu muito nessa época do Covid. E aí passou a pandemia e as pessoas começaram a se cuidar mais. Eu observei que as pessoas começaram a querer mudar o estilo de vida. Né? Com medo. Exatamente. Alguns ficaram sequelados, né? Houve muitas sequelas com relação à Covid, respiratória, memória. Hoje em dia, pacientes chegam no consultório, doutor, eu tive 3 Covid e, olha, eu não tenho mais memória. Doutor, eu não tenho mais capacidade respiratória. Eu tenho muita fadiga. E hoje existem suplementos que vão ajudar na fadiga. A gente vai estar utilizando na fadiga, no aumento da imunidade, na questão da memória. Existem hoje alguns compostos bioativos que você pode estar auxiliando na memória desse paciente. Claro que não é só suplementação. Eles devem estar aliados à prática de atividade física, a estilo de vida. Que muita gente foi também buscar estilo de vida, justamente com medo de sair daquela questão que as pessoas eram vistas diferente. Não, eu sou uma pessoa que na Covid tive que ter um comportamento diferente porque eu sou de risco, sou cardiopata, sou diabético, então a pessoa quis tirar essa plaquinha, não quero ser mais de risco. Exatamente. Então, depois que as portas se abriram, a correria grande de, não, eu quero mudar meu estilo de vida. Então, teve muita gente nessa. Mas quem teve Covid ficou sempre com história para contar, ou de pulmão, ou de intestino, e tudo isso junto replicou muito na saúde mental. Exatamente. Né? Como isso que você está falando. E, de novo, a gente chega aí. Pode até ser que você tenha uma alimentação equilibrada, mas você vai sempre precisar de alguma coisa para suplementar, para fazer o ajuste, né? E esse ajuste deve ser feito após exames bioquímicos. Lógico, porque esse ajuste não é para todo sempre, não é a canetada que você recebe da nutricionista o tempo todo usar a mesma coisa. Ontem mesmo eu recebi um paciente que eu tirei tirei a suplementação de vitamina D dele, tirei B12, porque já estava ok. Digo, mas eu quero ficar tomando. Não precisa mais. Não precisa. Já chegou no momento que a gente vai tirar. Daqui a 3, 4 meses a gente repete sua bioquímica. Se baixar
um pouquinho a gente já volta a suplementar, mas não precisa. Suplemento ele não é para ser a vida toda. Ele vem para suplementar. É verdade. Vamos ver mais a outra pergunta? Existem suplementos que podem interferir no tratamento de doenças, como a quimioterapia ou radioterapia? Ótima pergunta. Até porque nós trabalhamos com oncologia e sabemos que o risco que dá e prejudicar o tratamento do paciente, você tomar suplemento de vitaminas e minerais na época da quimio ou da rádio, né? Então, assim, é importante, existem os times, existem os tempos de você estar utilizando, né? Cúrcuma, né? A cúrcuma é um tempero onde a curcumina, que é o seu princípio ativo, ele é maravilhoso na prevenção, no aumento de imunidade, mas não deve ser utilizado na época da quimio, que ele vai competir com os quimioterápicos. Então, alguns como própolis, cúrcuma, vitamina D, não deve ser muito estimulado durante a quimio, né? Da mesma forma que os suplementos vitamínicos e minerais. Eu vejo assim, paciente que não é acompanhado pela nutricionista oncológica, já chegou para mim com 3, 4 potes de vitaminas e minerais. E isso é péssimo. Isso vai interferir no tratamento oncológico dele. É verdade. Aí está falando em quimioterapia e radioterapia, Roberta, e eu vejo lá na frente, agora mesmo no Outubro Rosa, a gente falando muito do câncer de mama, pacientes que já estão em remissão, naquela fase que passaram todo o tratamento e ficam usando algum tempo, por exemplo, o tamoxifeno. E aí, algumas delas ficam se empanturrando, a palavra é essa, de vitaminas e minerais, em grandes doses. E tem muita coisa que mostra, né, artigo que fundamenta que esse tipo de conduta termina competindo com o tamoxifeno. Olha mesmo, um verdadeiro tiro no pé. Você passou pela doença, você fez químio, você fez rádio, está praticamente aí curada e vai passar por uns 5 anos usando tamoxifeno, que é um esquema que é muito usado. E aí, em função dessas irresponsabilidades, porque a gente pode colocar assim, você termina voltando a ter sinais da doença em função de uso indevido, né, de uma suplementação que você usou, até porque alguém disse que era maravilhoso, né, e você terminou voltando à doença. Então, de fato, é muito sério a questão da suplementação, né? Infelizmente, às vezes eles usam sem saber, são inocentes, né? Eles acham que estão se sentindo debilitados, vou tomar um suplemento vitamínico, eu vou ficar forte. E não é por aí. E assim, eu acho que o consumo desse tipo de paciente, ele às vezes, muitas vezes, ele age inocente, ele não sabe que vai fazer esse mal. Muito bom você falar disso, porque isso é bom que seja difundida essa informação. E a própria família, muitas vezes, ela tem esse peso, né, daquela história de quer a todo custo que alguém fique muito bem e acha que ficar muito bem, em vez de você fazer um ajuste na própria questão da alimentação diversificada, pensar em receitas, enfim, estimular o consumo da alimentação com uma suplementação orientada, não. Aí é aquela história de achar que o muito em suplementação vai trazer grandes ganhos. E a história não é exatamente assim. As perguntas foram finalizadas. Eu acho que a gente tem um vídeo, né? Nesse cenário deslumbrante e em uma localização privilegiada, a Diet Shop está há 19 anos no mercado. Com um atendimento acolhedor e diferenciado, nossa equipe de consultores em saúde está sempre à disposição, de forma presencial e online, com entrega para todo o país, com as melhores soluções em nutrição. Somos especializados em soluções nutricionais para suplementação oral, enteral, auto-hospitalar, oncologia, cicatrização, diabetes, celíacos e para atletas, além de uma variedade em suplementos de vitaminas e minerais. Interessante, eu acho que colocar toda essa questão de onde encontrar os suplementos, onde de forma segura está, como a gente já falou aqui tantas vezes. E aí essa nossa conversa, ela podia ser até muito mais estendida se a gente tivesse tempo, mas aí eu finalizo dizendo aqui e deixando muito claro, né, a importância da gente cada vez mais ter esse entendimento, e é como eu disse no início, você é uma pessoa estudiosa e você vivenciou, né, o tempo que você ficou nessas empresas que você
representava alguns suplementos importantes, até que estavam sendo lançados no mercado, e a gente, enquanto nutricionista, não sabia absolutamente a aplicabilidade, e você nos trouxe a aplicabilidade, ou até a não aplicabilidade, que eu acho que isso é o mais difícil em suplementação. Quando não usar, por que não usar, né? Muitas vezes a gente tem, e lamentável eu acho isso, algumas pessoas acham que isso é progresso, alguns suplementos vendidos em supermercado, e as pessoas estão aí trazendo no seu carrinho de feira, achando que está dando certo e não está. Eu vejo muito um suplemento que foi pensado e criado para o diabetes e aí tem sido usado até para criança de maneira desinformada. Exatamente. E trazendo alguns problemas. Então, aqui, o que é que eu posso deixar muito claro? Que é sempre um ganho muito grande estudar, entender, pesquisar e ir atrás de suplementação dentro desses pilares que a gente trouxe aqui. De pureza, de segurança, de responsabilidade, de você ler o rótulo de ingredientes do suplemento, de você saber, né, de fato, o que é que está acontecendo. Então, aqui eu já agradeço demais a tua presença no podcast e queria que você fizesse aí as suas considerações finais. Novamente lhe agradeço pelo convite, né? E falar da importância também que, como você ressaltar, a importância de procurar um profissional que ele seja qualificado. Hoje em dia a gente vive na era do Instagram, né? Que as pessoas mostram uma imagem e às vezes aquela imagem não condiz com a sua rotina e com a sua capacidade técnica. Me preocupa muito porque nós somos ligados à Universidade Federal da Paraíba e a gente se preocupa muito com a postura dos profissionais de hoje em dia, né? A gente se preocupa muito com a autossuplementação. E assim, cada dia está aumentando, principalmente a nutrição esportiva, não é só a nutrição clínica. Hoje em dia, as pessoas terminam um curso de nutrição, vou falar na nossa área, e já abrem um consultório. Aí minha preocupação maior, e aí? Como é que vai ser essa condução, você sabe que a faculdade, né, não nos prepara para estar nessa área, né? Não, de suplementação não. Eu tive a dádiva de Deus e a oportunidade de, na graduação, ter contato, fui voluntária do HU antes de passar no concurso, fui trabalhar num laboratório que eu tinha treinamento direto, né? Você teve eu tive uma vivência, comecei a trabalhar com isso, passei no concurso, rodei num hospital universitário onde a gente vê artigos científicos, tá junto de uma residência, né? Tá junto dos formadores de opinião. Então, a gente vai amadurecendo a cada dia o que pode, o que não pode, né? E mesmo tendo conflito de interesse na Diet Shop, mas jamais eu vou prescrever uma coisa que eu saiba que ela não vai fazer bem, só por questão financeira, né? A gente tem que prestar contas um dia da nossa conduta aqui na Terra. Então, é importante que vocês procurem os profissionais adequados para tratar de vocês. Vão por indicação dos médicos. Procurem ver os suplementos que vocês vão utilizar. Procurem, como você falou, ver a questão de onde comprar, da matéria-prima, o laboratório. Eu lembro que a gente foi visitar uns 10 a 15 anos atrás uma empresa em São Paulo, a gente se paramentou tanto, parecia que a gente ia para a NASA. Né? Era, verdade. E aí, por quê? Porque era uma fábrica que vendia probióticos, fabricava probióticos. Então, ele explicou que tinha todo aquele fluxo laminar, capela de fluxo laminar, que a gente teria que se paramentar todinha. E a gente parecia... Isso há mais de 20 anos. Parecíamos uns astronautas. 7 portas fechadas hermeticamente. Hermeticamente. Parecíamos uns astronautas. Mas para que isso tudo? E hoje eu vejo empresas de fundo de quintal fazendo probióticos. Então, assim, é importante que o público, a população saiba que suplementar não é chegar numa farmácia e pegar qualquer suplemento. Eu tô com 60 anos, eu quero usar cálcio. Não. Eu quero vitamina D. A vitamina D, ela tem sido muito estudada, como o magnésio, né? Como os probióticos, mas o importante é você saber se realmente ela tem embasamento científico, se aquilo ali vai dar para você. E analisar como é que você está, né, Roberta? Exatamente. Porque a gente só tem um par de rim, né? Exatamente. E aí, se de repente essa vitamina D está lá em cima, os rins não sei se vão aguentar o tranco, né? Exatamente. Bom demais a conversa da gente. E aqui, o que é que eu quero ainda dizer e pedir a vocês? Olha, toda essa nossa conversa, ela tá no meu Instagram. E aqui é também, Roberta, que você diga o seu, porque aqui é a festa de todo mundo. O teu Instagram é qual? O meu Instagram é @RobertaGNutri. Olha aí, minha gente, suplementação. Se você quiser saber, é só chegar no Instagram de Roberta e passar um direct. Ela sabe demais, viu? É só pedir. E aí, o que é que eu já
justifico aqui e coloco a importância de você estar vendo de novo esse podcast. Você vai encontrar tudo isso no meu Instagram, Érica Nóbrega Nutricionista, no meu canal do YouTube, Érica Nóbrega Nutricionista Funcional, e no Spotify. Se você não é muito de ver vídeo, tem gente que é muito agoniado, não gosta de ficar olhando imagem, você só ouvir, aí você vai lá no Spotify, que é NutriCast com Érica Nóbrega. Então, não tem como você deixar de não estar participando com a gente, nem vindo, nem vendo aquilo que foi falado aqui. Esses encontros são sempre muito enriquecedores. Essa ideia de criar um podcast foi exatamente essa, foi passear comigo, sentar comigo nessa conversa, pessoas que pudessem estar somando na nutrição, pessoas referências na nutrição e que fazem parte comigo no meu time. Eu estou muito grata por esse encontro com Roberta e aí espero que vocês escutem e opinem até sobre que outros temas a gente pode estar trazendo aqui. Beijo grande, minha gente.